Olá, eu sou o professor Tiago Bruno de Jesus Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados, e juntamente com o professor Carlos Eduardo Facina Varda, que me orientou no doutorado em contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Renata Mendes de Oliveira, que também fez o doutorado comigo na Universidade Federal de Santa Catarina, e que é professora da Universidade Federal de Uberlândia, elaboramos o trabalho intitulado Efeito do Evento Climático Adverso da Estiagem nas características coercitivas e habilitantes do orçamento. Nosso estudo teve como objetivo compreender o efeito do evento climático adverso da estiagem na utilidade do orçamento agrupado no planejamento e diálogo de uma organização do agronegócio brasileiro. Esses eventos climáticos extremos, como a seca, é, as enchentes, né, que é causada por muitas chuvas, podem conduzir a impactos substanciais. Esses impactos podem causar perdas de vidas, a danos a edifícios, comprometimentos da produção agrícola, além de efeitos econômicos a longo prazo. Trabalhamos o orçamento como um controle gerencial dessa organização do agronegócio e sabemos que o orçamento, pelo seu uso disseminado nas empresas, ele tem várias utilidades, né, entre planejar, alocar recurso, atribuir responsabilidade, motivar o time, uma base de sistema de remuneração dado pela meta, né? Então, trabalhamos todas essas utilidades, entretanto, agrupamos entre planejamento e diálogo. No planejamento, as utilidades que são mais voltadas à meta, que seria planejar, a coordenação das unidades, a determinar volumes, alocar recursos e também corrigir desvios. Já no diálogo, a gente trabalhou o orçamento que é voltado à comunicação de ideias, à motivação do time e também ao próprio diálogo entre os níveis hierárquicos. Ao reconhecer o orçamento com características habilitantes e com características coercitivas, a gente foi fazer essa análise, né? Ou seja, foi compreender como esse efeito do evento climático adverso, né? Da estiagem, da seca, ele termina por influenciar, né? Tem um efeito no próprio orçamento. Então, o nosso orçamento, né, ele tem características coercitivas, que seria as utilidades do orçamento voltada ao planejamento, né? Esse planejamento, ele tem uma visão mais voltada à meta, então ele busca conduzir os funcionários a uma conformidade, são regras com o intuito de conduzir de uma forma forçosa, né, o cumprimento de padrões que foram especificados. Se fugir desses padrões, a empresa ela vai corrigir esses desvios. Também percebemos que a utilidade de diálogo, ela termina ter essa característica habilitante, porque mesmo com as regras de seguir essa meta, de seguir esse objetivo estratégico, se permite discussões, e essas discussões elas podem dar uma certa autonomia a esses funcionários, pode motivá-los, né? E também nessas discussões envolve tanto níveis hierárquicos inferiores como superiores. E então a gente levantou duas proposições. P1, o efeito do evento climático adverso da estiagem influencia a utilidade do orçamento agrupada no planejamento. E P2, o evento climático adverso da estiagem tem efeito na utilidade do orçamento agrupado no diálogo. Entendemos que no período de estiagem, a meta, o que foi definido no planejamento, isso é alterado por conta da estiagem, e quando ocorre a estiagem, requer uma troca de informações entre os diferentes níveis hierárquicos para se buscar uma forma de lidar com essa demanda. A gente fez uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso único. A acessibilidade foi crucial para a escolha do caso. Essa organização ela fica na região Matopiba, né, que seria as siglas de 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa organização ela é situada no Maranhão e essa unidade ela fica em Balsas. Os dados coletados, entrevistas, registros internos e documentos. A partir desses documentos, a gente fez a chamada triangulação das informações. Então, aqui embaixo, a dimensão utilidade do orçamento, categoria, planejamento e diálogo e a forma que operacionalizamos.
estão as questões propostas por nós, de planejamento e de diálogo, e nos resultados a gente percebeu o seguinte, que tanto as utilidades desse orçamento agrupado no planejamento como no diálogo, elas possuem um certo efeito causado por esse período do evento climático da estiagem. Em P1, a gente percebeu que há, de fato, uma certa influência, né, do efeito do evento climático na utilidade agrupada no planejamento, porque quando ocorre a estiagem, se altera o planejamento, se altera a coordenação de unidades, alocação de recursos e determinação dos volumes operacionais. O presidente, por exemplo, ele tem um papel crucial, ele termina tendo uma responsabilidade maior, ele uma, uma, uma dessas informações que a gente percebeu, ele enviou um e-mail solicitando que se limite o uso de recursos, né, que faça uma certa alocação de recursos de uma área para outra, então ele tem um papel maior. Então a gente percebeu que o evento climático da estiagem, ele tem influência, ele influencia a utilidade do orçamento agrupado no planejamento. Já em P2, o evento climático adverso da estiagem tem efeito na utilidade do orçamento, agrupado no diálogo, a gente não conseguiu alcançar, e como eu disse, o presidente ele tem um papel crucial, né, ele termina centralizando essa tomada de decisão, então a gente não percebeu uma comunicação de objetivos e ideias, né, e como operaciona esses objetivos, e não percebeu o principal, que seria essas trocas de informações entre os níveis hierárquicos, então assim a gente não considerou, né, não percebeu evidências para essa proposição. Nas considerações finais, a estiagem ela exerce um efeito no planejamento operacional, né, ela altera esse planejamento operacional, e mesmo que a gente percebeu um aprendizado organizacional dado por outros períodos de estiagem, além de treinamentos que é dado de uma forma contínua, a gente não conseguiu encontrar, né, suporte que percebesse a autonomia desses funcionários e o diálogo entre os níveis hierárquicos, o que levou a gente não a sustentar essa proposição. O nosso estudo tem algumas implicações teóricas, a gente foi incentivado por esse estudo, né? Esse estudo ele fez uma certa convocação para estender os estudos em que buscasse oferecer explicações sobre o efeito de um evento adverso, né? Um evento climático adverso em um controle gerencial de uso tradicional. A gente evidenciou a compreensão limitada que essas empresas possuem quanto à estiagem, né? O tipo de ocorrência, sua escala e também a localização, e a gente terminou por ampliar a literatura, a teoria da formalização burocrática, porque a gente trabalhou em um contexto ainda não pesquisado. Em âmbito prático, a gente demonstrou informações relevantes sobre o processo de gestão de uma organização do agronegócio, demonstrou como o orçamento ele é utilizado e como ele é alterado por conta da estiagem. Esse orçamento ele possui uma visão mais voltada a utilizar funções voltadas ao planejamento, à meta, e aí, nesse período de estiagem, a organização, ela abriu mão, e que a gente entende que não poderia, por exemplo, abrir mão de utilidades que são voltadas ao comprometimento dos funcionários, a focar em ações, a instigar a criatividade, a manter um certo nível de diálogo, e isso pode levar essa organização a minimizar os efeitos da quebra de safra, e principalmente nas incertezas causadas pela estiagem. Então, a gente agradece a atenção de vocês e até a próxima.